4h39. Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, está conosco ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia. Boa tarde, presidente. Prazer tê-lo aqui na Itatiaia. Como é que você está, Eustáquio? Tudo bem? Bom? Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Rádio Itatiaia. É sempre bom estar aqui. Antes da gente falar sobre transporte coletivo, foi protocolado hoje a proposta de emenda à lei orgânica do município que mantém em 41 o número de vereadores em Belo Horizonte. Em maio, foi aprovado o projeto que aumentava para 43, a partir da eleição do ano que vem, por causa do aumento da população. Mas agora o IBGE mostrou que diminuiu a população, então vocês voltaram atrás e passaram para 41. Ainda assim, 41 é o número ideal para Belo Horizonte? Podia ser menos, não? Quem manda é a Constituição, nós temos coerência. Quando o IBGE estava dizendo que a população era maior, automaticamente 43. Quando o IBGE agora mostra que a população é menor, 41. Constituição da República Federativa do Brasil. Mas a gente sabe que nos bastidores lá foi uma luta gigantesca para que vocês apresentassem esse projeto, protocolassem ele hoje, porque vereadores, partidos, acordos políticos querem mais vereadores para eleger mais. Mas o que vale nessa hora é a lei, né? A gente tem que ser coerente. Eu disse aqui e me perguntaram, o senhor defende que aumenta? Olha, se você não aumenta enquanto a população está aumentando, a eleição fica difícil, sobretudo para quem está representando as bordas da cidade. Agora, se a cidade está diminuindo a população, o número de vereadores tem que diminuir. E se baixar para menos de 2.400.000, vai para 39, depois 37, 35, vários municípios mineiros vão ter que aumentar. O que eu acho que o IBGE nos mostra é uma reflexão sobre a política pública em Belo Horizonte. Primeiro, a região metropolitana cresceu, sinal que as cidades do nosso entorno estão mais atrativas. E aí isso me preocupa porque gera trânsito à medida em que as pessoas moram lá e vêm trabalhar aqui naquele movimento de pulsão diária. E outro é um envelhecimento da população. Quer dizer que a gente vai ter que usar mais recursos públicos para cuidar dos mais idosos, pensar em tratamentos de saúde mais adequados para fazer a nossa cidade pensar em todo mundo. Transporte coletivo em Belo Horizonte. Hoje, primeiro dia útil da passagem mais barata, R$ 4,50. Depois da Câmara Municipal aprovar o projeto do subsídio, da ajuda financeira de 512 milhões de reais para as empresas. O prefeito sancionou, baixou um decreto, a passagem baixou para R$ 4,50 no sábado. E com uma série de exigências para as empresas de ônibus. Aumentar o número de viagens, comprar mais ônibus. Hoje a população já, no Jornal da Itatiaia de manhã, falou que não aumentou o número de viagens, não. Ainda estava demorando o ônibus para passar. O prefeito falou que vai fiscalizar. E a Câmara? A Câmara tem sido protagonista nisso. Eu quero agradecer a cidade que elegeu os atuais vereadores, porque todo mundo estava acostumado com aquela história de que no final do ano o prefeito aumentava a passagem, nada era feito, o sistema vai perdendo qualidade com os anos, mas agora os vereadores tomaram a rédea dessa situação. É muito bom deixar claro para o ouvinte da Itatiaia que se não fosse a Câmara dos Vereadores, o prefeito ia deixar essa passagem a R$ 5,50, R$ 5,00. Ele não queria de jeito nenhum baixar para R$ 4,50. Quando ele enviou o projeto de lei para a Câmara, era apenas um cheque com os milhões para os empresários de ônibus. Qual foi a nossa participação? Primeiro ponto, muito importante para o nosso ouvinte. Sem qualidade não tem subsídio. E aí entra muito o papel do jornalismo e do povo de Belo Horizonte. É para todo mundo ter no próprio WhatsApp o seguinte número, 31 984 72 57 15. Com esse número, na hora que o ônibus não passou, está lotado, o ar-condicionado não está ligado, o pneu está careca, o elevador para a pessoa com deficiência não está funcionando, tudo isso tem que ser enviado nesse número de WhatsApp. Com a nossa lei, o empresário que não prestar o serviço com qualidade não vai receber o subsídio. Esse eu acho que é o primeiro grande ponto da lei. Esse subsídio é o quê? Semanal, mensal, de acordo com o quilômetro rodado? Mensal. Vamos lembrar dessa história. Quando chegou ali no início do ano passado, a quantidade de viagens diárias da cidade caiu de 23, 24 mil para 11, 12, 13. E aí as pessoas começaram a sentir. A Câmara entrou na história, fazendo um subsídio emergencial de 237 milhões, dos quais eram 74 milhões das nossas economias, com a seguinte premissa. No próximo ano, a prefeitura vai mudar esse contrato, vai mudar a forma. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Descansaram, perderam tempo. Aí a Câmara teve que entrar na história. Eu apresentei um projeto de lei da minha autoria que muda o sistema de remuneração da cidade de passageiro por quilômetro rodado. Com isso, mais ônibus na rua, porque se eles não colocarem os ônibus, não recebem. Hoje, o sistema na cidade, Eustáquio, custa cerca de 1,5 bilhão. Então, a Câmara está subsidiando com 1/3 disso, 512. E o pagamento é mensal. E antes do dinheiro cair, tem que se conferir se o serviço foi prestado. Todo ônibus tem GPS. Os
cidadãos podem mandar a reclamação e a Câmara Municipal vai fazer essa conferência. O número de reclamações por linha, empresa por empresa, até porque, vamos lembrar, está instaurada na Câmara, a partir dessa semana, a CPI dos ônibus sem qualidade, mirando, inclusive, as empresas que mais descumprem o contrato. Mas isso é fato? Já está assinado e eu já estou nomeando os responsáveis pela CPI. CPI? CPI dos ônibus sem qualidade. Vamos lembrar que nós conduzimos uma CPI da Caixa Preta da BH Trans. Ela foi muito importante porque mostrou que o contrato atual é fruto de um cartel. A auditoria que o ex-prefeito Alexandre Calil contratou era uma grande mentira, não auditou nada. Você tinha nota fiscal do interior de Minas Gerais e a gente mostrou que havia um esquema, sim, entre alguns funcionários da BH Trans e os ônibus. Os empresários de ônibus, para ser preciso. Isso foi o papel da primeira CPI. Agora vem uma segunda CPI, já de antemão ajudando a cidade. Em que sentido? Se a prefeitura continuar pagando as empresas que não cumprem bem o serviço, aí nós vamos ter dois culpados. Porque antes, Eustáquio, você vai me lembrar do seguinte aqui. O ônibus não está com qualidade, e aí, prefeitura? O fiscal foi lá e colocou a multa, aplicou a multa. O empresário recorreu da multa e nós temos hoje mais de 40 mil multas na justiça. Ou seja, não dá o resultado para o cidadão. Agora a gente foi antes mesmo de acontecer. Se não tem qualidade, eles não recebem o subsídio. Dói no bolso do empresário que está prestando o serviço, porque no mínimo eles têm que passar a mesma raiva que o cidadão que está lá num ponto atrasado, no ônibus cheio, sem ar-condicionado, está passando. Mas essa CPI vai ser se as empresas não cumprirem o contrato a partir de agora ou as que não cumpriram já investigando as duas empresas que mais descumpriram o contrato. E como é que a gente sabe disso? No primeiro subsídio, no primeiro acordo que nós vemos em 2021, foi criado esse canal de WhatsApp com as denúncias. Porque antes, o cidadão que está me ouvindo aí na Itatiaia, você está lá passando uma raiva no ônibus. Não está com ar-condicionado naquele calor infernal. Aí liga para o celular, o número que está lá no ônibus. Começa a musiquinha, né? 10 minutos de musiquinha, ninguém consegue fazer denúncia, a denúncia não é feita. Agora é pelo Zap. Fez a foto, mandou, está lá registrado, não tem como negar. Porque todo ônibus tem a sua localização, passageiro manda. Então, desde o último acordo, a gente já tem esse mecanismo, que inclusive resultou em desconto de pagamento para as empresas que não cumpriram a quantidade de ônibus na rua. A única exigência que existia na última pactuação era a quantidade de viagens. Agora não. Agora é ar-condicionado, pneu, qualidade. Tudo isso, se não for cumprido, tem que se descontar do empresário. Então tem CPI já com assinaturas, com registro nos próximos dias sendo implantada para investigar... Já nomeei os integrantes. Quem vai ser o presidente? O presidente vai ser escolhido entre os integrantes, mas em breve o cidadão vai saber. Presidente, agora, o que foi vetado no projeto, só para o ouvinte se atualizar, o que foi vetado no projeto lá do subsídio, que volta para a Câmara e a Câmara pode derrubar ou pode manter o veto do prefeito? Para quem está nos escutando, um projeto de lei é protocolado, votado no primeiro e no segundo turno, e vai para o prefeito que sanciona integralmente ou veta. Quando o prefeito veta, pessoal, é que ele pega uma parte do texto e fala, essa daqui eu não quero, não. Então é publicado no Diário Oficial sem aquela parte. Aí volta para a Câmara, porque quem decide tudo numa cidade, numa democracia, é o parlamento. Aí chega lá o veto. Uma das coisas que o prefeito não topou que virasse lei, a gratuidade nos domingos e feriados. Então, na quarta-feira dessa semana, depois de amanhã, os 40 vereadores votantes comigo, presidindo os 41, vão decidir se o veto do prefeito é derrubado, e aí passa a valer a gratuidade domingo e feriado, ou se ele é mantido. Aí não passa a valer. Então, os 40 vereadores vão votar. Como foi uma lei que precisou de 28 votos, nós vamos ter um quórum qualificado para veto. Então, se 25 vereadores votarem pela derrubada do veto do prefeito, a cidade passa a ter gratuidade nos domingos e feriados. E quem vai pagar essa gratuidade? O projeto está prevendo dentro da questão orçamentária. Aliás, essa é uma grande novidade dentro do projeto que a gente aprovou. Antes, o valor da tarifa era sempre uma surpresa. Quanto é que vai custar? O que é isso? Agora não. Agora você tem o orçamento da cidade, para 2024 uma previsão de 15 bilhões, e dentro do orçamento da cidade você faz o cálculo. Olha, eu quero isso daqui de subsídio. Se o sistema custa tal, a tarifa vai ser tanto. Vou dar um exemplo. Nós passamos agora 512 e a tarifa 450. Era 6. Se esse subsídio fosse ainda maior, a tarifa podia cair
para 4, R$ 3,50, R$ 3,00, R$ 2,00. E aí não é insignificante, porque eu, pelo menos, tenho uma meta, Eustáquio. O trânsito dessa cidade é o meu maior adversário. E para a gente combater o trânsito, nós precisamos trazer as pessoas de volta para o transporte coletivo. Mas não pode ser um ônibus caindo aos pedaços, atrasado, cheio. Tem que ser um ônibus de qualidade, para as pessoas aí terem uma opção e a gente começar a tirar carro da rua. Porque se todo mundo que vai sair de casa de manhã para ir trabalhar usar um carro, não há alargamento de via, mais asfalto que dê conta do recado. O prefeito Fadomã disse há pouco aqui no plantão da cidade que a legislação não permitia a redução das passagens das linhas alimentadoras e circulares, só das linhas tradicionais, de 6 para 4,50, é isso mesmo? Não há nenhuma lei que impeça que o prefeito reduzisse. Na verdade, nós tentamos, nesse acordo, vários pontos para melhorar a vida do cidadão e a prefeitura foi muito empacada nessa negociação. Tanto o prefeito podia vir a público admitir que ele não queria passagem a 4,50 de jeito nenhum. Teve uma reunião que a gente ficou lá umas 2 horas na sala, todo mundo sabe, tive que entrar no banheiro para ligar para o secretário da Fazenda para falar, secretário, tem um recurso para fazer isso? E aí ele me admitiu e eu voltei para a reunião e falei, olha, o seu secretário está falando que tem um dinheiro que o senhor está negando. E ele gritava, batia na mesa, quero a R$ 5,00, 5,50, e eu, pois vai ser 4,50 e se não for não tem projeto de lei. Então, esses 4,50 são mérito de trabalho da Câmara Municipal, porque se dependesse da Prefeitura, estava pagando mais, sem garantia de qualidade e do jeitinho que os empresários queriam. Nós, na Câmara, defendemos o povo e não o empresário de ônibus. A Câmara vai fiscalizar o cumprimento das exigências para as empresas? Porque a população está descrente, falando, não, isso aí é dinheiro no bolso das empresas, vai mudar nada no transporte coletivo. Muita gente falava também que a passagem não ia voltar para 4,50. Eu ouvi isso, não, você vai perder essa briga aí com o prefeito, vai ficar 5, 5,50, R$6. Hoje estão vendo na catraca que é 4,50. Meu ponto é o seguinte, Eustáquio, quando o povo vai na urna e elege vereador que tem compromisso com eles, e não com o prefeito, e não com coisas pequenas, acontece. A prefeitura tem todas as ferramentas agora para punir o empresário que não prestar um bom serviço. Então, a partir de agora, se não tiver qualidade, o culpado é o prefeito. É a prefeitura, que não está utilizando as ferramentas que a Câmara deu para garantir a qualidade que o usuário merece. E já anuncio que nos nossos próximos dias, a previsão é a gente entrar muito de cabeça num assunto sério, que é o passe livre. Já são quase 100 municípios brasileiros que adotam o passe livre e eu acho que é uma discussão que Belo Horizonte, enquanto capital de Minas Gerais, precisa entrar com seriedade. Não é um assunto trivial. Eu, inclusive, adiei, o meu tema de mestrado era justamente a questão do sistema por quilometragem. Eu mudei, atrasei 1 ano a minha formatura, que ia ser agora em julho, na London School of Economics, para eu estudar a fundo os benefícios que um passe livre traz. Para as pessoas que estão nos ouvindo refletirem. Lixo. A gente paga pela quantidade de lixo que coloca na porta ou existe um sistema de coletas? Luz. A gente paga pelo poste que está na porta de cada um ou há um sistema de iluminação pública? Belo Horizonte pode sair na frente quando entender quais são as vantagens de um sistema de mobilidade que funciona. Sem o valor na tarifa, com um passe livre e, claro, pensando em maneiras de pagar esse sistema. Aliás, deveríamos ter, Eustáquio, a ajuda do governo federal, que fica aí subsidiando mais carro e esquece que cidade evoluída, civilizada, como é no mundo inteiro, é aquela onde os ônibus e o transporte coletivo funciona com decência. Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador Gabriel Azevedo, que está sem partido, falou conosco ao vivo aqui no Plantão da Cidade. Presidente, obrigado pela sua presença, um grande abraço. Abraço e quero lembrar de uma outra grande conquista, que é muito importante dizer. O passe livre para vilas e favelas, essas linhas não pagam nada, passe livre para as pessoas que estão em tratamento de saúde no SUS, uma vitória histórica, estudante agora não paga meio passe, é passe livre integral, quem está procurando emprego também não paga nada e as mulheres que foram vítimas de violência também têm o passe livre para recomeçar a vida. Dá orgulho fazer parte de uma Câmara de Vereadores que garante isso tudo. Obrigado, Eustáquio. Grande abraço, presidente. Obrigado. 4h53, um rápido intervalo, a gente volta no plantão.